você por acaso não fala russo e não entende o que dizem os religiosos na Catedral Ortodoxa de São Nicolas, basta olhar para os lados para ter certeza de que é uma igreja cristã. Jesus está no altar, nas paredes, em 27 imagens diferentes. Mas reparem, na igreja que reúne a comunidade russa de Nova York, Jesus pode ser branco, pode ter olhos claros como muitos russos, mas pode também ser moreno. Foi assim desde a pintura mais antiga de que se tem notícia no século VI. Basta mudar de igreja para encontrar um outro Jesus. E outro, até surgir um Jesus negro na Venezuela. Então, como era, afinal, o homem que mudou para sempre a história da humanidade? Depois de tanto tempo, quase 2000 anos da crucificação no Monte Calvário, quantas imagens do rosto de Cristo já não foram produzidas? Mas se o tempo nos deixa cada vez mais distantes de tudo que aconteceu naquela época, a fé dos cristãos mantém a chama acesa. E novas tecnologias nos deixam, pelo contrário, cada vez mais perto de descobrir qual seria a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Nos últimos dias, 2010 anos depois do nascimento em Nazaré, Jesus ganhou nova vida na imprensa americana e depois no mundo. To find out if seeing is believing. Watch this. Foi destaque no importante programa Good Morning America, da rede ABC. Jesus Christ. A origem foi um documentário exibido pelo History Channel que mostrou o resultado de 6 meses de trabalho num estúdio de animação nos Estados Unidos. O artista gráfico Ray Downing e sua equipe construíram uma imagem perfeita do homem que aparece estampado no Santo Sudário. Mas antes de começar a entrevista exclusiva de Ray Downing ao Fantástico, é preciso esmiuçar o que se sabe hoje sobre o pano de linho mais intrigante da história. Muitos cristãos acreditam que foi essa a mortalha com que José de Arimateia e Nicodemos envolveram o corpo de Jesus depois da crucificação. Mas ainda há muito mistério e dúvidas sobre o famoso pano de linho. Seria realmente a mortalha de Jesus ou uma falsificação feita mais de 1000 anos depois? A primeira análise, em 1978, concluiu que a imagem é realmente a de um homem crucificado. Mas era Jesus? 10 anos depois, cientistas de 3 laboratórios diferentes fizeram uma análise química e concluíram que o manto datava provavelmente do século XIII e que, portanto, aquele rosto não seria o de Jesus. Na época, o Papa João Paulo II disse que preferia esperar por novas conclusões da ciência. Sem afirmar a veracidade do manto, Bento XVI aprovou recentemente uma exibição pública. Mas se a igreja não confirma, também não desfaz o mistério. E foi a partir do Santo Sudário que Ray Downing produziu uma imagem perfeita. Foi de certa forma impressionante, disse Ray, porque nos acostumamos com as representações feitas pelo cinema ou pelos grandes mestres da pintura, e o Jesus que encontramos não parece europeu. Ele nem é muito bonito. É um homem comum que não chamaria atenção nas ruas. Parece com alguém que veio talvez da Turquia ou da Palestina. Mas o próprio autor reconhece que é impossível provar a autenticidade da imagem que construiu. O que eu posso dizer é que essa é a imagem mais precisa que podemos fazer a partir do Santo Sudário. A pergunta é, será que o homem que aparece no manto é mesmo Jesus Cristo? A seriedade do trabalho da equipe de Ray, no entanto, é indiscutível. Depois de meses examinando as fotos do tecido, com a ajuda até de um equipamento usado para analisar a superfície da Lua, a imagem tridimensional parecia saltar da tela do computador. É preciso reparar que o Santo Sudário é distorcido porque ele originalmente não era plano. Ele estava em volta do rosto daquele homem. Por isso, ele explica, existe uma escultura naquela imagem. Na verdade, existem ali informações escondidas que levam a uma imagem tridimensional. Assim, depois de retirar impurezas e corrigir distorções, Ray Downing chegou à imagem de um homem com feições parecidas àquelas que durante anos povoaram a mente dos artistas. O trabalho minucioso revelou até o sangue que estaria impresso no manto. Quase no fim da entrevista, uma das pesquisadoras que trabalharam na reconstituição foi buscar algo que parecia escondido no fundo do estúdio. E de dentro do plástico surgiu a escultura. Ver uma imagem que a gente pode acreditar ser a mais próxima possível do que seria o rosto de Jesus Cristo é realmente impressionante.
Diante da escultura, reparei que o nariz daquele suposto Jesus era bastante delicado. Exatamente, fino e comprido, ele concordou. No Santo Sudário, o nariz parece ainda maior porque o pano está em volta dele. E nós tivemos que corrigir essa diferença. Há 9 anos, pesquisadores da Inglaterra usaram o crânio de um judeu do século I, reconstituíram o rosto do homem e concluíram que, por ser um cidadão médio daquela época, seria muito parecido com Jesus. Mas como assim? Um Jesus gordinho, moreno e completamente diferente do que aparecia nas igrejas? Agora, diante da nova imagem, o que pensariam os brasileiros? Será que alguém reconhece o rosto que aparece nessa foto? Essa é a foto de Jesus. Com certeza. Bem parecido. Tá parecido, viu? Não tá 100%, mas tá parecido. Mais ou menos. Eu, pelo menos, não vejo a imagem de Jesus aí. A imagem que eu tenho de Jesus é bem diferente dessa. A gente imagina ele loiro, de olhos claros. É bem diferente do que a igreja passa pra gente, né? Na missa de Páscoa dos cristãos ortodoxos em Nova York, o padre Joseph disse que se Jesus foi retratado de maneira parecida pelos cristãos durante anos e anos, não há motivo para acreditar num Jesus diferente. No fim da cerimônia, os fiéis formaram uma fila e passaram um por um sob a imagem de Jesus Cristo. A pintura foi levada para o centro da catedral e o rosto de Jesus coberto com um pano. Talvez seja só mais um sinal. Se nem a religião nem a ciência foram capazes de emitir uma palavra definitiva sobre a verdadeira imagem de Jesus, é possível que o mistério precise continuar mistério, apesar das tentativas cada vez mais impressionantes de desvendá-lo.